Olá! Hoje eu vou falar sobre uma dúvida bastante frequente. Empregado que trabalha em regime de home office tem direito ao pagamento de horas extras? Pode parecer brincadeira de advogado, mas a resposta é depende. E eu explico. Nos termos da Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, o trabalho realizado em regime de home office pode ser enquadrado juridicamente como teletrabalho, que é aquele trabalho que não se encaixa no conceito tradicional de um trabalho externo, mas também é desenvolvido preponderantemente fora da empresa, com a distinção de utilizar os chamados recursos telemáticos, ou seja, recursos de informática e de telecomunicação. A reforma trabalhista disciplinou o teletrabalho e incluiu o teletrabalhador no rol do artigo 62 da CLT, que é justamente o artigo que enumera os trabalhadores excluídos da proteção do capítulo da jornada de trabalho da CLT. Isso significa, então, que numa interpretação literal da legislação, o trabalhador em regime de home office não tem direito a horas extras, porque, em regra, sendo enquadrado como teletrabalhador e estando no rol do artigo 62 da CLT, está excluído desse direito. E mais, como o artigo 62 não trata apenas de horas extras, mas os títulos relativos à jornada de trabalho, como adicional noturno, pagamento de intervalo entre a jornada, sobreaviso, prontidão, o entendimento é que nada disso, em princípio, com exceção do descanso semanal remunerado, estaria assegurado ao trabalhador em regime de home office. Mas acontece que a questão não para nessa interpretação aparentemente tão simples, tão literal. Quem são esses empregados do artigo 62 que estão excluídos da proteção do capítulo da jornada de trabalho da CLT? São três: o gerente, exercente de cargo de confiança, o trabalhador externo e o teletrabalhador. E o que esses três trabalhadores têm em comum? O fato de que, em regra, eles não têm a sua jornada de trabalho controlada pelo empregador. Eles possuem autonomia na realização do seu trabalho. O exercente do cargo de confiança pela própria confiança que tem do empregador. O empregado externo pela inviabilidade desse controle. E o teletrabalhador porque o trabalho é executado da sua própria casa, onde o empregador não tem como controlá-lo. A legislação pressupõe, portanto, que para esses empregados não exista controle de jornada. Mas o detalhe que merece atenção aqui e que justifica o meu depende lá do início do vídeo é o seguinte: da mesma forma que a jurisprudência entende, no caso do empregado de confiança e no caso do trabalhador externo, que apesar das disposições legais, são sim devidas horas extras quando o empregador exerce, de fato, controle sobre a jornada de trabalho do empregado, serão também devidas horas extras, bem como todos os demais títulos referentes à jornada de trabalho, aos empregados em regime de home office, se demonstrada a existência de um mecanismo efetivo de controle dessa jornada. Mas o que seria isso? Há empresas, por exemplo, que utilizam sistemas que registram os horários de login e logout do empregado. Há outras que se valem de softwares que registram o horário e o tempo de acesso a determinados ambientes virtuais que podem servir como um recurso de controle da jornada de trabalho por parte do empregador. É claro que a questão é complexa, porque o fato de um empregado estar logado no sistema, por exemplo, não significa necessariamente que ele esteja trabalhando. Mas esse tipo de circunstância leva o impasse das horas extras para uma esfera eminentemente casuística, em que se vai discutir, no caso concreto de cada processo, a idoneidade da aferição da jornada de trabalho. E meios tecnológicos para isso existem. Enfim, embora a regra seja que para empregado em regime de home office não existe o direito às horas extras, se comprovado na instrução de uma eventual reclamação trabalhista que o empregador tinha de fato controle da jornada de trabalho e o ônus dessa prova é do empregado, cai por terra a aplicação do artigo 62 da CLT e serão sim, então, devidas as horas extras. É isso.